Oi, boa tarde. Nossa, a primeira, gente. Muito bem. Elaine, tá me ouvindo bem? Então, vamos para as quintas moradas do Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa. Chegamos às quintas moradas. E a próxima live, ai que bom, seja bem-vinda. A próxima live vai ser no finalzinho de setembro, mas com muitas novidades que eu vou trazer para vocês. Então, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância que esse livro traz para mim, para o autoconhecimento, que traz para nós, que é um manual de oração. E oração para Santa Teresa é um trato de amizade. E à medida que eu vou desenvolvendo nesse trato de amizade, nessa prática da oração, eu vou me conhecendo cada vez mais e vou conhecendo a Deus. E a minha fé vai expandindo. Às vezes a gente fica com uma ideia assim, eu não tenho fé, eu não tenho isso, eu tenho fé, mas como se a fé fosse estática, ou eu tenho ou eu não tenho, e é algo estático, não tem como aumentar. Só que tem, tanto a fé, a esperança, a caridade, elas vão progredindo, vão aumentando na medida que nós vamos conhecendo e investindo nesse conhecimento e crescimento da fé, da esperança e da caridade. Então elas vão andando juntas. E a fé, para que a gente possa adentrar nesse castelo interior, adentrar nessas moradas e desenvolver a fé, nós precisamos começar com a oração da forma mais simples que tem, que é a oração vocal. Eu preciso rezar, eu preciso orar pedindo a Deus que Ele me dê a fé, que me dê essa graça da fé, que me dê a graça da esperança, de eu ter esperança de dias melhores, de eu ter esperança de que um dia eu consiga fazer a vontade de Deus, que eu consiga progredir na vida espiritual e que eu consiga ter uma caridade presente em todas as minhas ações. Que caridade é essa? O amor ao próximo, refletindo o amor de Deus que eu tenho. Então, a gente precisa pedir. E a primeira oração que a gente precisa ter ciência é a de pedir fé, de pedir que Deus dê a fé para nós, que Deus aumente a nossa fé, que Deus faça com que a gente entenda, que a nossa inteligência possa entender a função, a maravilha que é a fé. De novo, né, com resquício de uma gripe. Então, nesse caminho que Santa Teresa vai propondo pra gente, ela vai falando que a nossa fé, ela vai ficando diferente. A gente começa com uma fé vocal, depois uma fé não, a oração. A oração vai progredindo. Quanto mais nós vamos adentrando no autoconhecimento, quanto mais a gente vai adentrando nesse castelo que mora esse rei, mais a gente vai conseguindo
ampliar, modificar, fazer com que a nossa oração fique mais, com mais substância. A gente já não reza só com palavras, a gente reza de uma forma que a gente consegue ir para dentro. E nas quintas moradas, ela vai falar da oração de união, que a gente já acredita, a gente já experimenta uma oração que é esse trato de amizade com Deus bem íntimo, bem presente. É uma oração que vai continuando, assim, Senhor, eu quero te pedir fé. Não, eu já estou nesse trato de amizade com Deus e eu já vou conversando com Ele. Não existe interrupções, porque todas as minhas atitudes, elas são ligadas nessa intimidade com Deus, nesse trato de amizade que tudo que eu faço, tudo que eu penso, me leva para esse relacionamento com Deus. Nas quintas moradas, Deus pede tudo e Ele mostra que só Ele basta, só Deus basta para nós dessa comunhão. E as coisas externas, eu não vou falar para vocês que não faz sentido, que não são importantes. É claro que fazem sentido e são importantes, né? Mas elas vêm como um complemento desse relacionamento com Deus. E para adentrar nesse castelo, para conhecer esse rei que mora no centro desse castelo, que está emitindo a sua luz o tempo todo para nós, mesmo que nós estejamos distante dele, mesmo que nós estejamos numa vida de pecado. O que vai acontecer? O pecado, ele vai colocar uma capa em nós. A luz de Deus no nosso interior, ela continua brilhante e radiante. Só que o pecado faz com que a gente se feche, para que como se fosse uma manta escura sobre nós e que não deixa com que essa luz de Deus penetre ou chegue até o nosso entendimento. E por isso que Santa Teresa vai dizer que quanto mais distante de Deus nós estamos por causa do pecado, mais os nossos pensamentos, a nossa mente fica embotada, não conseguimos ter clareza de como agir, do que fazer, porque a luz que emana, que ilumina a nossa inteligência, ela continua brilhando, só que nós não estamos permitindo que essa luz venha. E à medida que a gente vai adentrando na vida, experimentando, trazendo para o concreto essa vida de oração, essa importância de ter esse trato com Deus, à medida que a gente vai experimentando a presença de Jesus Cristo na nossa vida o tempo todo, do Verbo encarnado, o tempo todo, mais os nossos pensamentos se tornam claros, mas nós temos clareza de onde que está a verdade, de onde que está o que é bom, de onde que está a vontade de Deus. Aonde que está a vontade de Deus, é como se o caminho fosse descortinando, como se esse relacionamento vai trazendo para nós uma confiança, uma força imensa. E eu quero fazer uma observação aqui, que muitas vezes nós ficamos buscando segurança. A gente fica buscando assim uma casa segura, não que não seja importante, um trabalho que traga segurança. E nessa busca de segurança, o que a gente tem feito é nos fechar cada vez mais. Na busca de eu ter segurança,
eu não vou fazer uma visita para o meu vizinho. Eu não quero ter nenhum relacionamento com o meu vizinho, porque eu não sei o que é, quem ele é. Então, nessa busca de segurança, a gente vai se fechando cada vez mais. E o que Deus quer que a gente tenha não é propriamente a segurança, mas é a força para lidar com os obstáculos e os problemas que aparecem com a gente. Então, a gente buscar a força, de ter uma força de conseguir enfrentar os obstáculos e não ter uma segurança de não ter os obstáculos, porque isso é uma ilusão. Porque nós vamos passar por situações que nós estamos assim, sem segurança, sem algo que possa nos dar essa segurança. E essa segurança verdadeira, ela só é desenvolvida quando nós temos esse conhecimento de Deus, esse relacionamento com Deus, que Ele faz com que a gente se sinta forte e capaz de nos proteger, de nos sentir seguros, porque nós sabemos que a presença de Deus está conosco. E essa jornada, ela vai modificando, ela vai ampliando esse caminho que no começo é um trieirinho, é algo assim que é difícil até de enxergar como que vai nele, né? Esse caminho ele vai alargando, ele vai ampliando na nossa mente. A nossa inteligência começa a ver a verdade, a conhecer a verdade em todas as situações de uma forma mais clara, mais objetiva, mais real. E faz com que esse caminho vai ampliando. E essa comunhão que traz essa força da identidade, de eu saber quem eu sou e de saber da presença de Jesus Cristo em mim, do Verbo encarnado em mim, isso me dá uma força que muito maior do que qualquer tipo de segurança externa que nós possamos almejar. É claro que essa força vai trazer também uma perspectiva de eu não dar bobeira por aí, né? De eu ficar atenta que o mundo jaz no maligno. Mas isso não faz com que eu fique o tempo inteiro buscando segurança. A segurança, ela é um resultado da força que eu adquiro através do relacionamento com Deus. Deu para entender? Ficou claro essa diferença? A segurança, ela vai vir como um subproduto e não como o produto principal. Então, Santa Teresa vai nos mostrando essa jornada. E por que é tão importante nós conhecermos esse livro e conhecer essa jornada que Santa Teresa vai nos dizendo? Porque a partir do momento que eu leio esse caminho, isso já começa a tomar forma na minha mente. A minha mente já começa a imaginar esse caminho, já começa a imaginar esse castelo. Mas espera aí, Deus que é um ser infinito, mora em mim, um ser pecador? Será que é isso mesmo? Então, essa leitura desse tipo de conteúdo faz com que a gente consiga imaginar, e essa imaginação vai formando uma ideia que nos traz, peraí, eu percebo que quando eu consigo silenciar um pouco o externo e ir para dentro, eu sinto uma paz que excede todo o entendimento.
Eu sinto uma paz e uma confiança de que as coisas vão dar certo, mesmo que o externo esteja dizendo que não, que as coisas não estão bem. Mas quando eu consigo ter essa vida interior, esse recolhimento, esse ir para dentro, eu faço contato através da fé com Deus de uma forma que me traz uma força muito grande para enfrentar os problemas que eu tenho. E essa força me traz uma firmeza, me traz uma determinação, me traz virtudes que são importantes para que eu consiga avançar no caminho de maturidade emocional e espiritual. E as virtudes, lembrando, são hábitos, né, bons. Então, para eu desenvolver uma virtude, que é uma sementinha que começa pequenininha, eu preciso fazer com que aqueles hábitos se tornem rotineiros. Eu preciso fazer com que, nem hábitos, né? Aquelas ações se tornem um hábito, se tornem rotineiras. Então, a partir do momento que eu entro nessa vida do autoconhecimento através da oração, através desse trato de amizade com Deus, eu consigo, claro, sempre pela graça de Deus, desenvolver as virtudes que me são necessárias para que cada vez eu tenha mais contato, que eu tenha cada vez mais presente a essa força que esse relacionamento com Deus me traz. Então, assim, cada vez mais presente a presença de Deus, né? E eu sabendo da presença de Deus no meu dia a dia, faz com que eu consiga desenvolver essas ações que vão se tornar hábitos, que vão desenvolver uma virtude. E esse caminho que no começo é estreito, ele vai se alargando. De repente, no começo era mais difícil passar, era mais difícil reconhecer. De repente, já ficou asfaltado. De repente, já é uma freeway, já é uma rodovia que eu consigo trafegar por ela com facilidade, que eu não tenho tantos dificuldades em trafegar por ela, né? Então, esse é a jornada que o autoconhecimento vai nos proporcionando através da oração, né? Então, e nas quintas moradas, Santa Teresa vai falar para nós que a gente já entendeu que a gente tem um tesouro, uma pérola preciosíssima dentro de nós e que nós já estamos dispostos a pagar tudo, né? A vender tudo que tem para adquirir essa pérola preciosa, né? Que o reino de Deus é como essa pérola preciosa. Santa Teresa recorre ao próprio Deus para que a partir dessa morada ela consiga exprimir e ensinar as suas filhas espirituais da melhor maneira possível. Como um tesouro escondido, é preciso cavar fundo para encontrá-lo, né? Então ela fala assim, olha, tem que ir um pouquinho mais profundo, tem que pagar um preço maior para conhecer esse Deus, né? Para ter esse relacionamento com o Verbo encarnado, com a Trindade Santa, porque onde está o Verbo encarnado está a Trindade Santa, né? E onde que está a Trindade Santa, esse infinito, né? Nós ficamos com a possibilidade de trazer esse
infinito, que é a Trindade Santa, para o nosso relacionamento diário, para a nossa vida. Então, é um ser finito que nós somos, nessa comunhão, nessa união com um ser que é infinito. É maravilhoso quando nós começamos a pensar dessa forma e ver que um ser infinito encarnou, veio como um homem e nos trouxe a possibilidade de fazer contato com ele dentro da nossa própria alma. Ele morando, né, como Criador nosso, o Criador da criatura que somos nós, escolheu, pela bondade divina, morar em nós. E o que ele pede é esse trato de amizade. Conhecer, não tem como eu ter um trato de amizade com alguém que eu não conheço. Não tem como eu ter um trato de amizade com alguém que eu não sei que vai na hora mesmo, vai me socorrer. De eu não ter essa experiência de vivenciar essa presença de Deus o tempo todo na minha vida, não é mesmo? Então, o que Santa Teresa está nos relatando aqui no Castelo Interior ou Moradas é que essa jornada de investir em oração e a graça de Deus vai nos trazendo, como nós vimos nas outras moradas, os gostos, os contentamentos, que é essa vida espiritual que traz para nós. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Até no domingo, né, que fala que a passagem que Jesus fala, negue a si mesmo, tome sua cruz e venha, o padre Ronaldo falou sobre que o cristianismo, que a religião que vende facilidade e vende que não tem sofrimento nessa terra, ela tá falsa, né? Porque nós teremos, só que é diferente, porque independente de crer ou não, todos nós, seres humanos, passamos por grandes desafios. Só que quando nós entendemos e temos essa confiança, né, essa força interna que o autoconhecimento nos traz, os obstáculos ficam mais fáceis. Não é que nós não teremos sofrimento, nem obstáculo, nem algo a ser transposto, mas os obstáculos ficam mais fortes. Se antes, para correr, vamos supor, para correr 2 quilômetros, eu tinha muita dificuldade, a partir do momento que eu vou treinando, né? Treinando na corrida, em pouco tempo, 2 quilômetros é um tanto que eu consigo correr perfeitamente. Na vida espiritual, a mesma coisa. No começo, falar assim, não, eu vou fazer um compromisso de rezar 10 minutos todos os dias. Eu vou fazer um compromisso de tal hora, eu vou tirar para fazer oração, que seja 10 minutos. No início, para muita gente, 10 minutos vai ser difícil. 10 minutos não vão passar rápido. Logo ela vai perceber que ela já viajou, já foi para outro lugar, em vez de fazer oração, já está pensando em cozinhar o feijão que não cozinhou, de lavar a vasilha que não fez, de várias outras coisas, né? Então, assim, de manter uma atenção nesses 10 minutos vai ser mais difícil, mas com a graça e pedindo a fé e clamando, né? Quem bate, uma hora essa porta vai abrir, quem procura, acha. Então, nessa determinação de querer, de colocar toda a vontade, toda a nossa inteligência nessa ação, a graça de Deus vem e vai trazer esses benefícios. Eu vou falar uma coisa assim que aconteceu comigo.
eu conversando com umas amigas, né, irmãs amigas, e elas assim, acordava de madrugada para rezar, fazia tudo assim, e ia para as missas de penitência de madrugada, ia para a missa lá na Sagrada Família, das 6h30, tem umas que vão até para a missa das 3h da manhã. E aí, o que acontecia? Eu pensava assim, não, isso não é para mim. Ai, participar de vigília, isso não é para mim. Não consigo, eu fico mal-humorada, eu preciso dormir bem, isso não é para mim. E assim, com muita resistência a participar de vigília, coisa de madrugada. Mas com muita vontade. E eu comecei a fazer a oração pedindo a graça, que Deus me desse essa graça de participar na igreja que eu frequento, na Nossa Senhora Aparecida. Na quaresma, agora tem missa todo sábado às 4h da manhã. Missa não, 4h da manhã é a reza do terço, depois a quaresma, depois a missa, que em torno de 5h da manhã que começa a missa. E eu pedi a graça, Deus, me dá essa graça, porque para mim era algo assim, impossível de eu fazer. E não é que veio, né? E tem vindo a graça, e eu tenho conseguido participar, e assim, tranquila, bem. Eu gosto de ir na missa lá no mosteiro de Anápolis, às 7h15, né? Então, para chegar lá, tem que chegar até às 7h, porque senão o portão fecha. Tem que sair daqui 5h da manhã, né? Então, assim, é uma graça que eu estou recebendo. Não vem de mim, não é algo que eu consigo, que é fácil para mim. Não, é extremamente difícil. Eu nem imaginava que eu conseguiria. Eu nem imaginava que eu poderia fazer isso como meta, assim, porque eu já tentei várias vezes acompanhar, por exemplo, o Rosário com o Frei Gilson. Eu durmo. Eu começo, até sento, fico sentada, mas aí eu durmo sentada, né? Então, eu pensava que era muito assim, mas a graça de Deus vem. Então, o que Santa Teresa está falando aqui, nas quintas moradas, são essas pessoas que já entregaram tudo, a sua vontade para Deus, e já consegue ter essa experiência com Deus, de vir essa graça, de vir a graça de fazer aquilo que a gente acha difícil. Não que eu pense ou que eu veja que eu estou na quinta morada. Isso eu tenho consciência de que eu não estou, sabe? Mas assim, eu sei que eu tenho evoluído. Eu sei que essa determinação, essa persistência, esse investimento, né, em oração está começando a dar fruto, sim, está dando um fruto que faz com que eu perceba a presença de Deus de uma forma diferente que eu percebia há 3, 4 anos atrás. Não foi de uma vez, não foi assim instantâneo. Da mesma forma que os pecados, as tentações, elas não vêm de repente e grande. Elas vêm sutilmente, vêm com pequenas ações, com pequenas mudanças. Eu assisti aquele filme Nefisto, é Nefisto que chama? Gente, maravilhoso filme, maravilhoso. Se você quiser, não sei se, parece que quem assistiu, mas assistiu que estava disponível no Telegram. Oi, Neta. Então, no Telegram que estava disponível, mas se vocês quiserem, pode me pedir, que meu filho baixou para mim e eu assisti. Então, assim, o filme, ele é
as últimas horas de um prisioneiro antes da execução da pena de morte. Né? E ele é um diálogo do diabo que apossou do corpo desse prisioneiro que fez barbaridades, e ele vai explicando pro advogado que chega falando que é ateu, como que ele foi agindo. Né? E uma das falas dele, ele fala o seguinte: eu sou paciente. Ele joga uma tentação, ele joga uma ideia, e aí não colou, ele vai jogando de novo, e então assim, o inimigo, ele sabe da importância da paciência. Né? Ele age com paciência, esperando brechas, fica ao derredor esperando as brechas. Né? E a vida espiritual é também o desenvolvimento da virtude da paciência, de nós termos paciência para entender que nenhuma virtude brota grande, que nenhuma virtude, nenhum hábito bom, ele começa grande. Ele começa com pequenos atos, começa com pequenas mudanças. E isso é importantíssimo no caminho do autoconhecimento. Porque é a ideia de que, agora eu estou fazendo terapia, então tudo vai mudar como se fosse uma mágica e mudasse instantaneamente. Isso atrapalha e muito o nosso autoconhecimento. Mas eu estou rezando, eu estou participando da missa, eu estou indo no culto, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, e nada, parece que quanto mais eu rezo, mais as coisas pioram para mim. Então eu acho que eu vou deixar de rezar, eu não vou querer ficar nessa vida dessa forma. Então, essa ideia nos atrapalha e muito na jornada do autoconhecimento e avançar na vida espiritual e na maturidade emocional, em todas as áreas nossas. Essa ideia de que as coisas têm que acontecer imediatamente e a gente não perceber nem valorizar as pequenas mudanças, as pequenas melhoras, aquele pequeno ato, né, que é a pequena via que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, na pequena via, aquela coisa assim que eu tinha uma dificuldade de rezar 5 minutos, mas agora eu consigo. Eu tinha dificuldade de calar, quando uma pessoa falava alguma coisa para mim, eu já respondia de prontidão, assim, na ofensa, não levava ofensa para casa, como dizem. Mas eu consegui calar com uma ofensa, eu consegui, em tal situação, não agir daquela forma. E aí eu preciso reconhecer essas pequenas mudanças, valorizar essas pequenas mudanças, porque elas estão dando chão, estão dando base para grandes mudanças. Né? Eu não corria, eu não rezava 10 minutos, agora eu já consigo. Então, assim, pequenas mudanças dão bases, faz um alicerce poderoso. Então, a gente precisa ter essa determinação de avançar na vida de oração e saber que o tempo vem conforme Deus quer. E Deus vai dando as consolações, os gostos e essa capacidade de recolhimento cada vez que Ele percebe em nós essa determinação, essa perseverança, essa paciência de saber que jabuticaba, para começar a dar, pode ser que 20 anos. Né? Eu lembro quando meu pai plantou os pés de jabuticaba lá na fazenda e uns pés de eucalipto. Aí falava assim, não, eu não vou ver, mas meus netos vão comer dessas, né? Mas ele viu
viu, teve, né, assim, ele conseguiu ver. Então, assim, tem certas plantas, tem certas frutas que às vezes são os nossos descendentes, né? Descendentes que vão experimentar. Tem certas virtudes em nós que os nossos filhos, netos, que vão usufruir dessas melhorias em nós, muitas vezes, né? E às vezes, né, não é tanto a gente, né? Mas os frutos vão estar presentes, os frutos vão acontecer, mas no tempo que Deus tem, conforme a nossa disposição. E aí a gente vê que nas 3 primeiras moradas, Santa Teresa vai falar que são as moradas mais purgativas, de purificação, que Deus vai mostrando aquilo assim do grosso que precisa mudar. As quartas, moradas de transição, moradas que a gente já começa, a ter gostos sobrenaturais de Deus. E na quinta morada, ela fala que ela compara com a busca, né, do reino de Deus, essa pérola. A gente entendeu que essa pérola é a vida interior, e ela compara com a largata que faz o seu casulo para vir a borboleta. Só que quando a largata está fazendo o casulo, ela não sabe que ela vai morrer e que vai se transformar numa borboleta. Ela não sabe que fazer o casulo é construir o próprio túmulo dela. E será que, se soubesse, faria? Se tivesse a inteligência, assim, falasse, faria? Certas situações que você está vivendo, se você souber que terá que sacrificar toda aquilo que você tem como valioso e como vontade, e que você vai ter que deixar o seu egoísmo, a sua vontade própria morrer. Será que você está disposta a pagar esse preço para deixar morrer o que precisa morrer, para que algo novo venha na sua vida? Ou será que tem esse apego? Porque é tão interessante como nós apegamos às coisas ruins também. Como nós temos apego à nossa forma de ver e de perceber o mundo. Como nós temos apegos a certos comportamentos que não fazem mais sentido para alguém de 50, 60 anos, mas que a gente continua repetindo. Comportamentos de quando a gente tinha 20, 30 anos. E aqui nas quintas moradas é esse convite para o desapego. Mas não é o desapego só às coisas ruins, é o desapego a tudo, ao deixar com que o novo venha na nossa vida, a deixar com que Deus comande a nossa vontade, a deixar com que o nosso egoísmo, né, a nossa obstinação, o nosso orgulho morra, para que venha esse novo ser alado, essa borboleta que vai realmente ir para os ares, para a vida espiritual. E não essa largata que fica arrastando na terra. Então, essa comparação que Santa Teresa traz aqui nas quintas moradas, elas são muito importante, e assim é um simbolismo muito maravilhoso, que é
é a proposta que Deus tem para nós. Ele pede tudo, mas ele dá tudo. Mas ele ele nos deu primeiro o livre-arbítrio. Ele quer que ele nos dá uma dignidade maior do que a dignidade que nós percebemos em nós. Porque ele não tira a nossa liberdade de escolha. Ele nos trata com uma dignidade fantástica, maravilhosa, que por mais que nós não valorizamos o que é a liberdade de escolha, Deus valoriza o tempo todo. Ele não nos trata como um coitadinho. Ele sabe que nós temos a dignidade de ser filhos dele, de ter uma alma que é o céu na terra, de ter a presença dele em nós. Então, ele não tira essa oportunidade assim, escolha querer me conhecer. Eu quero ser seu amigo, eu quero ter um trato de amizade com você, mas eu preciso que você queira. Eu preciso que você dê esse voto de confiança a você mesmo para entrar em você mesmo. Falar, opa, peraí, deixa eu silenciar esses meus sentidos que querem possuir, ter algo externo. Deixa eu ir para dentro um pouco. Peraí, deixa eu ver, aonde que está a paz? Onde que eu posso conseguir sentir em paz e segura? É dentro? É quando eu consigo ir para dentro, fechar os olhos e falar, Senhor, me dá essa fé. Senhor, me traz essa revelação, essa luz, essa clareza de como eu posso agir. E aí, aos poucos, nas pequenas coisinhas, né? Igual em Provérbios, né? Começa a ler cada dia um capítulo dos Provérbios, né? Que é uma linguagem extremamente objetiva, né? Do nosso dia a dia. Preguiçoso, vai ter com a formiga que trabalha todo dia. Então, assim, Provérbios ele vai trazer assim essa realidade das nossas escolhas diárias, nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Deus está, da forma que eu lido com a comida, que eu lido com a minha respiração, que eu lido com as pessoas que estão em volta, né? Assim, buscando sempre essa moderação, ou eu como assim, o meu horário de almoço é tão corrido, em menos de 5 minutos eu já comi. Nem faço contato com a comida. Então, assim, é como se a vida fosse num automático que me impede de fazer essa presença, de saber dessa presença. A presença de Deus em mim, sim, mas muito mais do que a presença de Deus, o caminho do autoconhecimento vai trazendo para nós a presença de nós mesmos em nós. Porque quando a gente fica muito para fora, a gente está fora de nós. A gente está fora desse castelo, que é a nossa alma. Então, se a minha percepção está sempre para fora, eu estou fora de mim. E como a gente percebe, por exemplo, eu atendi uma pessoa que com um relacionamento assim, que só sabe falar do outro. Só sabe, porque o outro fez isso, porque o outro. E quando pergunta algo dela, ela não sabe. Então, assim, tá tão fora dela mesma, da presença dela, que a presença do outro é mais presente do que ela mesma, né, na situação. E é assim que a gente fica, quando a gente não valoriza esse trato de amizade com Deus. É assim, a gente fica fora, sem estar presente na nossa própria casa, que é o nosso corpo.
né? De fazer as coisas no automático sem sentir como que eu estou respirando. O que meu corpo está dizendo? Né? O que tem acontecido comigo? Né? Hoje eu tô, né? Então, a alma recolhe todas as suas faculdades. Na oração de recolhimento adquirido, que é a oração da segunda, terceira, quarta, entrando na quinta, essa oração de recolhimento adquirido, a alma recolhe todas as suas faculdades e entra dentro de si mesma com Deus. É recolher, eu preciso colocar a minha vontade, a minha inteligência a meu serviço para recolher, que é a imagem que Santa Teresa traz nas quartas moradas, que é o ouriço e a tartaruga, ir para dentro. Mas eu não posso ir para dentro sem levar a minha inteligência, sem estar nessa intenção de meditar para encontrar a verdade. Aonde que está a verdade? Aonde que está a verdade das minhas escolhas? Como que eu tenho usado o livre-arbítrio? Como que tem sido as minhas escolhas? As escolhas da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, como que eu tenho escolhido? Qual é a prioridade? Para onde meus olhos têm mirado? O que eu tenho buscado ver? Quando eu acordo, o que eu quero ver naquele dia? Será que os meus olhos estão voltados para ver a Deus naquele dia? Estão voltados a reconhecer a Deus nas situações, nas pessoas difíceis que vêm em contato comigo? Será que a minha disposição está em ver a Deus através dessa nuvem de ilusão que é esse mundo sensitivo? E aqui, nossa, 6 horas, meu Deus do céu. E aí ela vai falar assim: qual pensais, filhas, que seja a vontade divina? Qual que você acha que é a vontade divina para você? Qual que é a vontade divina? Você tem pensado em saber a vontade de Deus para você? E ela responde, aqui Santa Teresa, no capítulo 3 das Quintas Moradas, é que de todo nos tornemos perfeitas, a fim de sermos uma só coisa com o Filho e com o Pai, como Sua Majestade pediu. Que sejamos um só corpo com o Verbo encarnado. Essa é a vontade de Deus. O que um pai e uma mãe mais quer? Ficar perto dos filhos. Não é? Estar perto, de ter um relacionamento com eles, de ter uma comunhão. Essa é a vontade divina para você, para mim, para todos nós. De ter esse trato. E nós só conseguimos esse trato através de uma vida ordenada de oração. Uma vida que a oração é presente em todas as escolhas. Se nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de recorrer ao sacramento da oração em todas as situações. Senhor, eu não sei qual caminho escolher, eu não sei como fazer, me ensina. Como que eu posso fazer aqui? O que eu escolho? Estou insegura, Senhor. Estou insegura, não sei escolher aqui. Senhor, me dá uma direção. Só que a gente
precisa fazer isso com mais rapidez. Esses tempos, nós vimos a passagem das 10 virgens. As 10 tinha lâmpada. As 10 tinha lâmpada para esperar o casamento, as núpcias. Só que 5, as nécias, esqueci como é que fala a palavra, as tolas, não guardaram o óleo, o azeite para repor, como o noivo demorou, né? E aí queria que as outras que tinham falaram, reparte com a gente aqui o seu. Aí as outras que eram prudentes, né? Falou, não se reparte, porque isso depende de uma experiência própria para ter essa unção. Não tem como a gente repartir. Então a gente precisa, além de encher a nossa lâmpada com essa luz, a gente ter a reserva do óleo. E essa reserva, a gente precisa já começar a ter. E o que é essa reserva? É essa comunhão, é esse trato. Porque eu não posso esperar ter uma comunhão com Deus tão grande sem ter uma jornada de caminhada com Ele. Aí acontece algo, uma catástrofe, por exemplo, né? Uma pandemia, por exemplo. Eu não tenho azeite de sobra. Eu não sei como que Deus fala, não sei como que Deus age, não sei o que Ele está falando para mim fazer. Vou ficar sem saber, porque eu não tive uma jornada de conhecer. Então, por isso que hoje, toda a igreja, todas as aparições de Nossa Senhora têm falado da importância de nós investirmos pesado no autoconhecimento e nas orações. Porque nos momentos de realmente insegurança, a gente conseguir ter um óleo reserva que nos dê a força necessária, a luz necessária para reconhecer o caminho e a ação que a gente deve ter. Vou ler só mais uma coisinha aqui. Santo Agostinho, né? Meu padrinho. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro e eu fora. E aí te procurava. Eis que estava dentro dele. E ele não estava dentro nem dele, estava fora e procurando Deus fora. E aí ele encontra a si, né? Conheça-te, aceita-te, supera-te. Ele encontra a si e encontra Deus, onde que procurava. E todas as coisas valiosas do mundo, todos os bens materiais, perde o brilho, porque o brilho não está fora, está dentro. O azeite está dentro, né? A luz está dentro. E vem como um acréscimo, não vem como algo que eu busco, que eu procuro, que eu anseio em ter. Eu preciso conquistar isso, eu preciso ter tanto em dinheiro, preciso ter mais, não sei o quê. Não faz por quê? A luz está dentro, né? O tesouro, a pérola preciosa está dentro. O reino de Deus está dentro. E isso é o que os que começam a adentrar nas quintas moradas conseguem perceber. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo.